você está olhando para o céu numa noite tranquila. As estrelas brilham, silenciosas, distantes. Mas por trás daquela beleza está acontecendo algo que pode abalar completamente a nossa compreensão do universo. Algo que já começou a ser revelado e que vai mexer com tudo o que acreditamos ser verdade sobre a origem de tudo. O telescópio espacial. James Webb acaba de registrar imagens tão impactantes que os próprios cientistas da NASA ficaram em silêncio. Silêncio, porque não sabem ainda como explicar. E o que está por trás dessas imagens é mais do que uma descoberta. É uma verdadeira ameaça à teoria do Big Bang. Se isso te soa absurdo, segure-se. Porque nos próximos minutos você vai conhecer uma verdade chocante. O universo pode não ter começado como pensamos. E o pior, ele pode estar nos dizendo que algo ainda maior, mais estranho e mais antigo está prestes a ser revelado. Recentemente, o James Webb apontou suas lentes para uma região extremamente distante do cosmos, onde supostamente estavam apenas as primeiras luzes do universo. Lá, era esperado encontrar galáxias pequenas, difusas, em plena formação, quase embrionárias. Mas o que ele encontrou foi o oposto. Imagens de galáxias gigantes, maduras, com bilhões de estrelas e elementos pesados, surgindo apenas algumas centenas de milhões de anos após o suposto início do universo. Isso simplesmente não deveria ser possível. Essas galáxias são tão desenvolvidas quanto a Via Láctea. Mas como algo tão complexo pode ter surgido tão cedo? Segundo os modelos atuais, seria necessário muito mais tempo para que a gravidade reunisse poeira cósmica o suficiente para formar tais estruturas. Mas elas estão ali, reais, incontestáveis. E não é só uma galáxia fora do padrão, são várias, e mais. Continuam surgindo, uma após a outra, conforme o Webb avança sua missão. Isso muda tudo. Porque se galáxias maduras existiam logo após o Big Bang, isso significa que nosso modelo de evolução cósmica pode estar profundamente errado. Talvez o universo seja muito mais antigo. Talvez tenha se expandido muito mais rápido do que imaginávamos. Ou, em um cenário ainda mais ousado, talvez o universo não tenha tido um começo como pensamos. Esse é o tipo de descoberta que gera silêncio entre os especialistas. Porque, se for verdade, não estamos apenas diante de uma falha teórica. Estamos diante do colapso de um dos pilares mais fundamentais da ciência moderna. E aqui entra um dos gatilhos mentais mais poderosos. A curiosidade insaciável. Aquela sensação de que existe algo grandioso prestes a ser desvendado. Algo que ninguém mais está te contando, mas que você, agora, vai descobrir. Alguns cientistas começaram a sugerir hipóteses radicais. Uma delas propõe que o universo pode ter passado por ciclos anteriores de existência, expansões e colapsos, e que o que vemos hoje é apenas o último ciclo. Nesse cenário, as galáxias que estamos observando seriam heranças de um universo anterior. Outros falam em universos paralelos, buracos brancos ou realidades sobrepostas. E o mais assustador, nenhuma dessas ideias pode ser descartada, porque os dados observacionais do James Webb estão obrigando a ciência a pensar fora da caixa. Há até quem diga que estamos vendo evidências de algo que vem de antes do próprio tempo, que a flecha do tempo, como conhecemos, pode ter se curvado nos primeiros momentos do cosmos. Isso significaria que passado, presente e futuro não são tão lineares quanto pensamos, e que o que estamos observando com o James Webb talvez não seja o passado, mas uma camada diferente da realidade. Você consegue imaginar o que isso significa? Isso não é apenas ciência, isso é filosofia, é existência, é o universo nos encarando de volta e dizendo: vocês não sabem de nada. O mais impactante é que o Webb está apenas começando sua jornada. O que ele revelou até agora pode ser só a superfície de um oceano cósmico que ainda não conseguimos mergulhar. E você está aqui, neste exato momento da história, acompanhando essas descobertas em tempo real. Você percebe o quão raro é isso? Imagine viver na época de Galileu,
quando apontaram um telescópio pela primeira vez para os céus e perceberam que a Terra não era o centro de tudo. Agora, séculos depois, estamos passando por uma nova revolução, uma onde o próprio tempo, espaço e realidade estão sendo questionados. E quem está aqui para ver isso tudo acontecer? Você. E acredite, o futuro vai lembrar desse momento. Enquanto isso, os dados do web continuam chegando, e com eles, novas anomalias. Uma delas, por exemplo, é uma galáxia com uma composição tão rica em metais pesados que, para existir, teria sido necessário um ciclo de nascimento e morte de estrelas que deveria levar bilhões de anos. Mas ela surgiu menos de 500 milhões de anos após o Big Bang. Isso desafia diretamente os processos de nucleossíntese estelar, ou seja, a formação de elementos pesados dentro das estrelas. Mas como isso pode ser possível? Uma resposta é: não é. A menos que a nossa teoria esteja errada. A menos que os modelos estejam incompletos. Ou, quem sabe, que estejamos observando vestígios de um universo anterior ao nosso. E isso abre uma nova possibilidade. A de que o universo nunca começou. De que ele sempre existiu, em ciclos eternos de expansão e colapso. Isso destruiria a ideia do tempo como conhecemos, e faria com que o Big Bang fosse apenas um evento local, e não o início absoluto de tudo. Gatilho mental, contradição reveladora. Quando tudo parece se encaixar, até que uma única peça fora do padrão derruba todo o castelo. É isso que está acontecendo agora na cosmologia. Mas o que o público geral não sabe, e você agora está descobrindo, é que nem todas as imagens do James Webb foram divulgadas. Algumas, segundo informações internas, estão sendo analisadas com extremo cuidado. E não é à toa, porque essas imagens contêm mais do que galáxias antigas. Elas trazem pistas sobre um universo muito mais vasto. E talvez até sinais que ainda não compreendemos. Gatilho mental, o segredo oculto. Aquilo que está prestes a ser revelado, mas que poucos sabem, e você está entre os primeiros. Imagine que, em breve, vejamos estruturas que não se comportam como galáxias, objetos que não seguem leis conhecidas, fenômenos que não se encaixam em nenhuma equação. O que faremos quando isso acontecer? A resposta é: estaremos prontos para aprender, porque a ciência verdadeira não tem medo de recomeçar. E você, ao seguir o universo desvendado, está na linha de frente dessa jornada. Uma jornada que não busca apenas respostas, mas novas perguntas. E aqui vai um último gatilho: pertencimento. Você faz parte de uma comunidade que não se contenta com o óbvio, que quer entender, explorar, descobrir, e que não aceita limites quando se trata de conhecimento. Então, se esse conteúdo te prendeu até aqui, não é por acaso. É porque você sente que algo grandioso está acontecendo. E está mesmo. As próximas imagens do James Webb prometem desafiar ainda mais os limites da nossa compreensão. E quando elas forem reveladas, você vai estar aqui, com a gente, para entender tudo em primeira mão. Inscreva-se agora no canal Universo Desvendado. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário. Você acha que estamos à beira de uma revolução na ciência? Ou tudo ainda pode ser explicado por leis que já conhecemos? Aqui, cada descoberta é uma janela para o infinito. E cada vídeo é uma jornada para além do tempo. Bem-vindo ao Universo Desvendado.